Fala, gente. Vamos lá, então? Segunda parte, cálculo estequiométrico mais avançado. 4 exercícios dessa lista que está na postagem lá embaixo. Depois eu posto de novo, se precisar também, né? Agora a gente vai fazer... Na outra aula eu estava tão agoniado com as coisas erradas aqui da informática que eu até não coloquei título. Bom, mas tudo bem, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Vamos fazer agora os exercícios dessa lista que está aí. 2 postagens abaixo. Então deve ter a postagem com a apostila. A postagem com a aula 1, que eu acabei de baixar aqui para ver se está tudo em ordem. Acho que está. Achei que a imagem ficou legal. Me deem retorno, tá, gente? Nem que seja, Lula, não tá legal não. Tá? Porque eu preciso saber, porque eu quero melhorar cada vez mais isso aqui, porque a gente não sabe por quanto tempo vamos precisar, né? E o que eu ia falar? Tá. Então tem a lista, a aula 1 e agora a aula 2 que você está assistindo nesse exato momento, né? Acertei, né? Vamos fazer o exercício 7, 8, 18 e 19. Então, passamos do nível fácil médio na aula anterior, agora a gente vai para o médio alto alto. Tá legal? E aí vocês têm 2 horas de, gente, cálculo estequiométrico que cobre praticamente qualquer coisa de vestibular associado às aulas da Mirella. Nossa, é o pacotão da química, que vocês já começaram a mexer as paciências do pacotão da química. Tudo que vocês precisam para arrebentar em tudo que é prova. Então, vamos embora. Vocês têm com a apostila E, exercício 7, uma complicação extra, que eu não falei na aula passada. Excesso de reagente. Agora dá trabalho. Vamos? Respira fundo. Você está aí descansado, eu acho, não sei. Você não tem ideia de quanto tempo eu estou aqui e que horas são. Vamos embora. A reação completa entre 5 gramas de gás carbônico e 8 gramas de hidróxido de sódio, segunda equação, a equação 1 CO2 mais 2 NaOH. De novo, gente, uma reação que o examinador não tem obrigação de fornecer para a gente. A gente sabe montar isso. É uma neutralização óxido-ácido com base, que dá água e sal. A gente viu as técnicas de montagem, que eu não vou rever, porque não dá tempo, não é esse o objetivo dessa aula, tá bom? Mas poderia cair sem a equação. Isso dá carbonato de sódio em água. O balanceamento é 1 para 2 para 1 para 1. Lembra que o balanceamento em cálculo estequiométrico é importantíssimo. O que eu sei? Que eu tenho 5 gramas de gás carbônico e que eu tenho 8 gramas de hidróxido de sódio. As perguntas são, gente, basicamente ele quer saber a massa de carbonato de sódio formada. Aí ele dá uma dica bem incomum, viu? Bem raro isso, viu? Muito raro isso, que é restando tantos gramas do reagente em excesso. Ou seja, ele ajudou, ele falou, tem reagente em excesso. Que normalmente a pergunta seria apenas calcule a massa formada de carbonato de sódio. Lembra que eu repeti na aula 1? Não brinca que você está assistindo essa aula 2 sem ter assistido a aula 1. É loucura, não faça isso. Volta para a aula 1. Que eu comentei várias vezes, gente, cálculo estequiométrico é uma questão de descobrir onde está a pergunta, onde está a informação. Pega as 2 substâncias e monta a base de raciocínio, né? Qual que é, tirando aquele problema especial que tinha 3 dados, lembra? Qual que é a diferença aqui? É óbvio que se eu tenho uma pergunta sobre o carbonato de sódio, gente, eu preciso que ele entre na base de raciocínio. Agora, qual desses 2 eu uso? Tanto faz, né? Lembra que... Não! Porque um dos 2 tem mais do que devia. É o chamado reagente em excesso. Se você basear, gente, o seu raciocínio no reagente em excesso, dá tudo errado. Quer ver como é fácil provar? Imagina que uma lanchonete faz um lanche com 2 fatias de pão, 2 fatias de pão e uma fatia de queijo. Sanduíche sem vergonha. Aí o cara fala, vou te fornecer
200 fatias de pão. Fala, pô, beleza, com 2 fatias de pão e 1 fatia de queijo, eu consigo fazer um lanche completo. Se você me der 200 fatias, eu vou fazer 100 lanches completos. Sim, mas e se eu tiver 100 fatias de queijo, né? E se eu tiver 1 fatia de queijo? Quantos lanches eu vou conseguir fazer? Um. Eu falo, mas eu tenho 200 fatias de pão. Sim, eu sei, mas não dá para fazer os 100 lanches porque falta queijo. O queijo é o limitante. Com 1 fatia de queijo, eu só consigo fazer um lanche. Não adianta você me dar 2 fatias, que eu faço um lanche. 4 fatias, que eu faço um lanche. 200 fatias, que eu faço um lanche. Então, se eu falar, não, eu tenho 200 fatias, falar, eu vou fazer 100 lanches, mas só tem 1 de queijo. Ah, eu não posso basear o meu raciocínio naquilo que está em excesso. Então, não adianta eu ter um monte de fatias de pão se eu continuo tendo 1 fatia de queijo, só vai dar para fazer um lanchinho. A fatia de queijo é o limitante. Ou seja, conclusão química. Quando um examinador me dá a quantidade de 2 reagentes, desconfia, é maldade. Por quê? Se ele me desse a de 1, eu descobriria essa massa, gente. Olha os problemas da aula anterior. Se ele me fala que ele tem 5 gramas de CO2, eu monto uma regra de 3 com CO2 e com Na2CO3 e mato a questão. Se ele me dá a massa de NaOH, eu mato a questão. Por que ele me dá a massa dos 2? Desconfia. Vou até anotar para você, tá? Deve ter excesso. E aí, gente, você tem que descobrir quem é que está em excesso para dispensá-lo e fazer a conta com o outro. Claro que você pode chutar um dos 2. Você tem 50% de chance de acertar na estatística, né? Porque segundo a lei de Murphy, sua chance é 0. Então, você vai fazer o teste do excesso. E ele é trabalhoso, mas é importante. Eu vou perder uns 10 minutos, não sei se chega a 10 minutos, vai? Mas não vou perder, não, porque eu vou ensinar para vocês. Espero que vocês entendam. Eu vou gastar uns 10 minutos para te explicar qual dos 2 aqui está sobrando e, portanto, eu não posso basear quem é a minha fatia de pão, entendeu? Quem está sobrando. Então, eu não posso fazer o raciocínio em cima dele porque vai dar tudo errado. Ó, esquece por enquanto o carbonato de sódio. Usa esses 2 para descobrir quem está em excesso. 1 mol de CO2 reage com 2 de NaOH. Como chama isso? Base de raciocínio. Essa é a base de raciocínio, gente. Essa base de raciocínio será transformada em massa, porque está todo mundo em massa. Como eu expliquei muitas vezes na aula anterior. Então, agora você já sabe. 1 mol de CO2. E, professor, não tem as massas molares dessa prova do Rio Grande do Sul. Pá, gaúcho trimandoso. Vai na tabela. Carbono é 12, oxigênio é 16. 12 mais 16 mais 16 dá 44 gramas. Então, 1 mol de CO2 são 44 gramas. 1 vezes 44. O NaOH, 23 mais 16 mais 1, 40. Só que são 2 mols. 2 vezes 40 gramas. Gente, isso que está em laranja é derivado da base de raciocínio. Eu tenho certeza que não há nada errado aqui. Agora, o que eu colocar em verde veio daqui. Vamos manter o azul? O que veio daqui pode ter um erro. Ó, deve ter excesso. 5 gramas reagem mesmo com 8 gramas? Você já percebeu isso? Acho que você já percebeu, mas não custa nada, né? Se numa festa
para cada, sei lá, gente, para cada besteira, vai. Para cada mulher tem 2 homens, para 100 mulheres, haverá 200 homens. Quando você multiplica em cruz, quanto que dá? 1 vezes 200 dá 200. 100 vezes 2 dá 200. Quando as proporções estão corretas, a multiplicação em cruz leva aos mesmos resultados. É por isso que a gente pode fazer multiplicação em cruz e descobrir os valores de x, não é? Olha o que acontece aqui. Quanto dá... Deixa eu pegar outra cor. Quanto dá 44 vezes 8? Vou tentar fazer aqui uma estradinha, ó, para a gente seguir, tá? 44 vezes 8, deu uma coladinha, dá 352. Deixa eu aproveitar que eu tenho muitas cores. Quanto dá 5 vezes 2 vezes 40? Esse eu não preciso colar. 2 vezes 40, 80, vezes 5, 400. Olha lá, gente. Olha lá, olha lá. Percebeu? Pepino. Pepinaço. Deveria ter dado o mesmo resultado. Olha lá. Se não deu o mesmo resultado, essa é a comprovação de que sim, tem excesso. E você tem que descobrir quem é o cara que está em excesso. Lembra? As fatias de pão, para não usá-lo nos cálculos. Porque se você usar, tudo dará errado. E aí, como é que eu sei quem é o cara a ser desconsiderado? Muito fácil. Olha as duas contas. Pega o resultado mais alto. 400 é maior que 352, certo? Essa é a parte que todo mundo se enrola. Vou falar bem devagar. Aí você volta a assistir de novo. Você volta a assistir de novo. Você volta a assistir de novo. Tá? Pega o resultado maior. 400 é maior que 352, obviamente. E lembre-se que ele veio dessa conta, né? E lembre-se que o erro está na linha azul. Ó. A linha laranja obedece à proporção molar que veio do balanceamento. E o balanceamento está certo, ele foi fornecido para a gente só copiou. A não ser que eu tivesse errado conta aqui, mas não errei não. Nesse caso, não. Então, a minha linha azul. E aí, gente, o resultado mais alto a gente chama de dedo duro. Ele é o dedo duro. O erro está nesta conta. O erro está na linha azul. Esse cara está errado. Ele é a fatia de pão. Está sobrando. Não adianta ter tanto CO2. Não há NaOH suficiente para reagir com ele. Vou te provar. Sabe o que eu risquei assim? Para que seja um X. Vamos resolver isso aqui? Ó, 2 vezes 40 é 80. Vezes X. 80x é igual a 44 vezes 8. Aí você dá aquele simplifiquete esperto, tira o papaps, sobra 10. E esse x vai ser 44 sobre 10, que é 4,4 gramas. Vê se você entende o que significa esse valor. Eu tenho 5. Mas só reagem 4,4. Quanto é o excesso? Eu tenho 5, mas só reagem 4,4. O excesso é de 0,6 gramas de CO2 em excesso. Então, você já olha as alternativas, já sabe. Mas, gente, esse era um caso... Eu gosto de usar esse exercício, como eu falo para vocês, tem uns exercícios que eu peguei para mim, para ensinar, eles são ótimos. Esse é um deles. Que você poderia ver de cabeça, quer ver? Não é tão difícil, ó. Se eu sei que a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol e que a do NaOH é 40 gramas por mol, a essa altura do campeonato, gente, nós já estamos a 3/7 do nosso curso.
né? De 7 cadernos, estamos no 3, então estamos lá praticamente a 3 sétimos do top. Já andamos 3 sétimos, né? Isso já não pode ser uma coisa dificílima. 1 mol são 44, 2 mol são 80, né? Então, gente, se 80 reage com 44, você entendeu de onde vem o 80? 2 vezes 40? Ó, é tudo isso daqui, só aqui, só na cabeça. Se 80 reage com 44, 8. Se 80 reage com 44, 8 reage com 4,4. Não com 5, está sobrando 0,6. Então você começa a entender o que é o excesso de reagente, que é a maior dificuldade no cálculo estequiométrico. Muita gente não entende o que significa o excesso. Por isso que eu dei aquele exemplo tosco, porém útil, juro, das fatias de pão. Não adianta ter uma tonelada de fatias de pão se eu só tenho uma fatia de queijo. Eu pego duas fatias de pão e faço um lanche. Acabou. Os outros lanches não vão sair porque não tem queijo, entendeu? Então não adianta eu pegar 5 gramas de CO2 se só reagirão 4,4. E como é que você descobre isso quando os números não forem tão visíveis, como nesse caso, que os números são bem visíveis? Você faz o teste do excesso. Aí, se você não entendeu, volta, assiste de novo o teste do excesso. Uma vez que você descobriu, olha o que você faz, gente. Descobri que toda vez, né? Descobri que esse cara tem excesso. Sabe o que você faz? Esquece ele e monta a base de raciocínio com o outro, que chama reagente limitante, para descobrir essa resposta. Ó, 2 mol de NaOH formam 1 mol de Na2CO3. Beleza. Tá aqui, ó, minha base de raciocínio para descobrir esta resposta. Não usei o cara que está em excesso. Se eu usar o cara que está em excesso, concluirei coisas erradas. E nas alternativas, pode ter certeza que está lá. Eu não testei, mas está lá. Testa lá que deve estar lá. Todo mundo é grama. Massa, massa, grama, grama, massa, 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 massa. Passa todo mundo para massa. 2 mol de NaOH, 2 vezes 40 gramas, que é a massa de 1 mol. 1 mol de carbonato de sódio, gente, você teria aqui na tabela 23, mais 23, mais 12, mais 16, mais 16, mais 16. É que eu sei decor, gente. Dá 106. 106 gramas por mol. Isso é o tipo da coisa que quando a gente erra dá muita raiva, né? Soma de massa molar. Pronto. 2 vezes 40 gramas de NaOH forma 106. Como eu tenho 8, não vai multiplicar em cruz, né, gente? Ó a vergonha, hein? Ó a vergonha, hein? Isso é 80. 80 para 8, você está dividindo por 10. Isso é 106 dividido por 10 é 10,6. Isso se chama proporção. Portanto, 10,6 gramas de carbonato de sódio com 0,6 de excesso. A resposta é o amor. E pronto. Agora você já sabe o que é excesso de reagente, como testar o excesso. Eu fiz um teste em grama, mas tem teste em mol, tem teste em litro. Ele é igual, gente. É tudo, lembra que eu falei? A estrada é a mesma. Lá no finzinho, os exercícios geram bifurcações. Aí vai depender do seu talento matemático. Mas os fundamentos são os mesmos. Esse é o fundamento do, tira um print aí, excesso de reagente, né? Que era um dos principais objetivos dessa aula mais avançada, tá? 7 já foi. Dúvidas? Não, professor, explicação maravilhosa. Nossa, eu adorei. Entendi perfeitamente. Obrigado. Então vamos lá, vamos seguir. Então vamos lá. Vai lendo 8 enquanto eu apago aí. Se bem que eu vou deixar um recadinho para vocês no Classroom, que o ideal é tentar fazer antes da aula. Como você já sabe quais exercícios eu farei, né? Porque eu já vou deixar indicado.
quando a gente faz antes e já caça o erro, se é que houve erro, né? É melhor. Porque lembra que a Mirella já deu os fundamentos do curso dela de cálculos estequiométricos. Então, em tese, gente, cálculo estequiométrico, você viu um exercício, o resto é matemática. Se isso é bom ou mal é outra coisa, né? Então, vamos lá. 8. A produção de metanol a partir de biomassa, BBB, bobobó, tchu, enrolation, reação, que é o que me interessa. 2H2 mais CO, formando CH4O. Massas molares fornecidas. Tá no texto, gente. Também, obrigado, né? H2, 2 gramas por mol. CO, 28. Eu ainda procurando aqui. Eu não vejo esses números na vida. Pronto, já está anotadinho como tem que ser. Esses gases devem ter sua consideração da vestíbulo collation. Aí vem lá 2 sisteminhas. Ó. No sistema 1, tem uma massa tal de H2 e de CO, depois a gente olha. No sistema 2, a mesma coisa. O item A não me interessa muito. Não, até me interessa porque tem a ver com o teste do excesso. Qual dos sistemas está ajustado para produzir metanol pela técnica indicada? Gente, na técnica indicada, eu preciso de 2. Vê se você começa a reconhecer, ó. E cada vez eu vou comendo etapas. 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de CO, né? Quanto que dá isso em massa? Por que em massa, professor? Porque os dados estão todos em grama. Grama. Então, isso aqui, ó, 2 mols. Cada mol pesa 2. Então, 2 mols são 2 vezes 2. Cuidado com esses detalhes bestas. 2 vezes 2 reage com, que é 28 mesmo. Ou seja, vamos limpar isso? 4 gramas de hidrogênio reagem com 28 de CO. Veja aí, gente, o sistema 1, vamos chamar de S1, ele está adequado se ele misturou 2 gramas de hidrogênio com 56. Sabe como é que você vai saber se ele está adequado? Se quando você multiplicar em cruz, der os mesmos resultados. Porque senão já tem gente em excesso, não sei o quê. Ó, 2 vezes 28 dá 56. 4 vezes 56 dá muito mais. Está errada a proporção. É óbvio que está errado. 2 é metade de 4. Quanto é metade de 28? 14. O certo seria 2 para 14. Então, o sistema 1 não obedece às proporções adequadas, que a gente chama de proporções estequiométricas, tá? O sistema 1 não obedece às proporções estequiométricas adequadas. Esqueci de cronometrar essa aula. Então, vamos que vamos. O sistema 2. Ei, cabeção. Também, gente, já gravei tanta coisa aqui que começa a dar pane, né? Fora os desafios informáticos. O sistema 2 misturou 3 gramas com 21. Será que isso é bom? Será que essa proporção é boa? Não está tão nítido, né? Multiplica em cruz. Se a proporção estiver correta, o que vai acontecer? Vai dar a mesma resposta. Então, vai lá. Quanto que dá? 4 vezes 21. 84. Quanto que dá? 3 vezes 28. É 3 vezes 20, 60. Mais 3 vezes 8, 24. 64. 60 com 24, 84. Olha o que aconteceu. Mas, gente, dava para ver, né? Você não percebeu, não? 3 está para 4, como 21 está para 28. Porque é 7, 14, 21, 28, né? 7, 14, 21, 28. Que nem 1, 2, 3, 4. Não? Essa é a proporção. Senão, você faz a conta. Conclusão do item A.
Ele era legal, sim. Eu falei lá atrás, né, uns minutos atrás, que não é isso que me interessa, mas ele é legal. Ele faz a gente entender melhor o que é o cálculo estequiométrico, né? Então, qual dos sistemas está ajustado? O sistema 2. Justifique sua resposta. O sistema 2 mostra que as proporções estequiométricas estão sendo obedecidas. Observe. Aí você mostra isso. E para o sistema 1 você também mostra que a proporção não estava sendo obedecida, que você vai ganhar aquele acertaço! Que isso mostra, gente, que você entendeu o cálculo estequiométrico. Muita gente, como eu sempre falo para vocês, é robozinho de cálculo estequiométrico. Como cai bastante, o aluno robotiza. E aí ele consegue fazer o padrãozinho. Se sair do padrãozinho, o cara já não tem domínio dos fundamentos, tá? B. Esse B é complicado. Esse é difícil. Determine a massa de hidrogênio em quilogramas. Então, agora a pergunta... Deixa eu colocar a equação de novo aqui. Essa questão é difícil, meu. A prova da Unisa, vira e mexe, tem umas questões meio impossíveis mesmo, viu? Poderia muito bem ser transposta para uma segunda fase da FUVEST. Se me dissessem que é uma questão de segunda fase da FUVEST, eu diria, faz sentido. Tem carinha mesmo. É a Vunesp que faz a prova, né, gente? Então, prova da Unisa e várias outras, muito bem feitas. Determine a massa de hidrogênio em quilogramas necessária para produzir 1.600 quilogramas de metanol, considerando um rendimento, vou pôr R, de 80%. Esse caso, gente, agora a gente cobre todas as variáveis de rendimento. Quando o cara te dá o rendimento, lembra da aula anterior? Você faz tudo normal, no final você só faz a multiplicação. 90% de rendimento, vezes 0,9. Teve aquele outro que a gente calculou o rendimento, né? A gente teve que calcular o rendimento. E aí o raciocínio já foi um pouquinho diferente. Tipo, se eu tenho tanto quanto deveria formar 100, mas formou 70, então é 70%. Agora ele me deu o rendimento. E ele pergunta a massa de reagente. É talvez a situação mais complicada do cálculo estequiométrico. Olha como a gente avançou aí em 1h30 falando de cálculo estequiométrico, juntando as duas aulas, né? Claramente não há dúvidas de que a base de raciocínio está aqui, né? 2 mols de hidrogênio, que é a substância de quem foi feita a pergunta, formam 1 mol de metanol, que é a substância de quem eu tenho a informação. Então, essa é a minha base de raciocínio. Até aqui, nada novo. Para variar, todo mundo vira massa. Não tem ninguém falando em volume CNTP, em volume em condições ambiente, PV igual NRT. Então, já vou até colocar direto. Ó, isso aqui são 4 gramas. O H2 são 2 gramas, 2 mols, 2 vezes 2. O metanol, 28 gramas, está lá em cima. Ó, Lula, mas são 1.600 quilos. Se você ficar com medo de errar a unidade, faz isso aqui, ó. 1.600 quilos são 1.600 vezes 10 ao cubo gramas, né? Lembra que eu comentei na outra aula? Pode deixar quilo aqui, mas aí você tem que se lembrar que vai sair em quilo aqui. E isso é perigoso, porque a gente costuma esquecer. E se fosse litro? Aí ia sair em quilolitro. Falei, isso existe? Existe, mas é uma confusão que é melhor evitar. Então, qual é a massa de hidrogênio que forma 1.600 quilos de metanol, gente? A conta está razoavelmente tranquila, tem umas simplificações ali, o 16 com 28, eu não vou nem me preocupar com isso aqui, mas eu sei que tem umas simplificações. Eu já tenho tudo pronto aqui. Em algum lugar que eu não sei onde, né? 200. Tem alguma coisa bem fácil, eu lembro. 200, peraí que eu já olho. 200 vezes 10 ao cubo gramas, que são 200 quilos de hidrogênio.
Tinha alguma simplificação muito simples aqui, eu lembro que eu enxerguei hoje. Desculpa, gente. Vocês estão olhando e falando, Lula tá errando, né? Eu pus 28 porque eu olhei a massa do CO, tá? A massa do metanol, eu não vou editar, não. É assim que vai, eu faço na hora. É 32. Desculpa aí, gente. Ainda bem que deu tempo. Eu sabia que não tinha que fazer grandes contas, não. É a metade, ó. 32 para 16 é a metade. Metade de 4 é 2. E aí é só acertar os arinhos, com cuidado, né? 200 vezes 10 ao cubo, 200 quilos. Agora que vem o pipinão. Imagina você errar um negócio desse. Ai, ai, ai. É o final do dia já. Depois eu vou tentar gravar mais uma ainda. Não sei se vocês estão em condições. Agora que vem o pepinão, gente. 200 quilos forma 1.600, mas o rendimento foi de 80%. Se você sabe, vou tentar criar uma analogia para você descobrir sozinho, tá? Que você vai sair de casa com uma grana no bolso. Eu sempre uso essa parte porque todo mundo consegue imaginar. É mais fácil imaginar dinheiro do que moléculas, né? E alguém já vai te avisar. Você só vai poder gastar 80% do que está na sua carteira. E você sabe que você vai precisar de R$ 80 para passar o dia? Quanto dinheiro você tem que levar na carteira? Você entendeu a pergunta? Você sabe que você vai precisar de R$ 80. Você vai gastar R$ 80 ao longo do dia. E o seu amigo te avisa, na hora que você vai sair, você só pode gastar 80% do que está na sua carteira. Se você vai gastar R$ 80, você tem que pegar R$ 100. Porque você só pode gastar 80% do que está na sua carteira. Ou seja, se você já sabe que o rendimento vai te impedir de chegar lá onde você quer, você tem que pegar mais. Esse raciocínio é muito complicado. Você tem que inverter o padrão. A gente tende a imaginar rendimento como um diminuidor de valores, né? Ah, mas o rendimento foi só 70%. Aí você termina o problema e multiplica por 0,7. Quando a gente se refere ao produto, que é um dos exercícios da aula anterior. Quando você se refere ao reagente, faz isso aqui na tua cabeça. Ó. Você tem que pegar mais para garantir aquela formação de 1.600 quilos de metanol. Então, vê se você entendeu por que eu fiz essa analogia. Se ao sair de casa alguém me avisa, você só pode gastar 80% do que está na sua carteira, você precisa pegar mais dinheiro, porque você só pode gastar 80% do que está na sua carteira. Você sabe quanto você vai gastar. Então, para facilitar as contas, se você sabe que você vai gastar R$ 80, pega 100. Porque quanto é 80% de 100? 80. Aí você gasta R$ 80. Se você levar os R$ 80, fala tranquilo. Quanto é 80% de 80? 64. Fala, putz, e agora? Eu não posso gastar esses outros R$ 16. Eu devia ter pegado mais dinheiro quando eu saí de casa. Então, ó que louco. Gente, mas na boa, fica tranquilo, suave. Todo mundo erra isso. Eu queria ter acesso a porcentagens de acerto desse item. Mas todo mundo fez o contrário. Tenho certeza que o pessoal colocou isso aqui como sendo 100, x 80, que é o que se faz nos rendimentos tradicionais. Isso aqui já pressupõe um 80% de rendimento. Eu preciso pegar mais do que isso. Uma massa maior, que vai dar 250 quilos, que é a nossa resposta final. Aí eu vou te tentar te explicar em cima desses valores. Ó, esse raciocínio é mesmo bem dificinho. Mas olha como ele faz sentido, espero. Se você pegar 250 quilos, 80% é 200. E esses 200 quilos garantem a formação dos 1.600 quilos de metanol. Então, você pega 250 porque você só vai poder usar 80. Então, você pega 250, guarda 50 que não vai poder reagir e 200 que reagem formarão o metanol desejado. Gente, nós avançamos muito. Esse é o 7º problema de cálculo estequiométrico. 5 na primeira aula e 2 nessa já. Isso já é um avanço muito grande, tá? Esse raciocínio é bem bonitinho e esse é bem fora da caixinha.
O normal é aquela pergunta tradicional. Faça o cálculo da massa de produto se o rendimento for 80%. Aí é aquilo que eu falei, quando você terminou o problema, você multiplica por 0,8. Quando for o produto, quando for o reagente, você tem que pensar, eu preciso de mais. Então, olha com muita atenção isso. Volta o quê? Que eu levei para explicar 10, 15 minutos, assiste de novo, porque essa é a questão diferencial. É aquela que a esmagadora maioria dirá, né? Você tá maluco? Você tá maluco? Tá. Agora, vamos para as duas últimas. Volta, assiste de novo. Eu sei que é difícil, mas são questões muito interessantes que vão te dar, como eu te disse, né? Meu objetivo com essas aulas é te dar toda a caixa de ferramentas para se virar em tudo que é cálculo estequiométrico. Junta as aulas da Mirella, e tudo que a Cláudia trabalha, que tem muito a ver também com o período da manhã, com estequiometria, vocês têm muita preparação, mesmo. 18. Einstein. Lá vem. Não, esse até que não, viu? Coloquei numa sequência, mas esse tá mais... O texto é enrolation. A pirita encontrada na natureza, agregada a papapita, reação prontinha. Vai lendo aí enquanto eu copio a reação. Quatro FeS2 mais 11O2. Ainda bem que já deram balanceado, né? Olha os números. 11. Isso aqui dá para balancear por delta, para quem assistiu às aulas de balanceamento por delta lá no Classroom do terceiro B. Isso aqui vai dar 2 Fe2 O3 mais 8 SO2. Equação prontinha, balanceada, o texto inicial, essa parte inicial é tudo enrolação. Agora vamos para a segunda coluna, tá? Na segunda etapa, o dióxido de enxofre reage com oxigênio para formar trióxido de enxofre. Eles puseram até em negrite, gente, porque a questão começa agora. É a equação que está na lousa mais o que está em negrite, tá? Sabendo que o minério de pirita apresenta 92% de pureza, ó, a gente já fez exercício de que envolve pureza no cursinho, na aula de titulação parte 2. Lembra a questão da aspirina, né, que ajuda a entender o que é a pureza. Calcule a massa aproximada de dióxido de enxofre produzida a partir de 200 gramas de pirita. Problema clássico, gente. Para dar uma aliviada, vai, porque eu peguei uma sequência meio punk aí. Qual é a base de raciocínio? O cara de quem eu tenho informações e o cara de quem eu tenho uma pergunta. Então, vamos lá. 4 mols de FeS2 formam 8 de SO2. A essa altura, gente, você já tem que parar para pensar. Eu não sou besta, né, meu? 4 para 8, 1 para 2. Você tem que fazer isso? Não. Mas a conta fica mais fácil. Essa é a nossa base de raciocínio. Estou convencendo vocês que os raciocínios são parecidos, você vê que eu vou falar as mesmas coisas, né? E agora, o que eu faço com a base de raciocínio? Para deixar em mão mesmo, tipo que nem eu fiz naquele PV igual NRT, porque eu precisava do N, né, para completar. Passo para massa, para molécula, para volume na CNTP. Olha os dados que você tem. Eu tenho grama, eu tenho massa. Tudo massa é tudo massa. 1 mol disso, massa. Ele não deu uma... Porque na prova do Einstein tem a tabela periódica. 56 do ferro mais 32. Mais 32, 120 gramas.
1 mol são 120 gramas. 2 mol são 2 vezes 32 mais 16 mais 16, 64. Ele poderia ter colocado um volume aqui, né, gente, para mudar um pouco, mas vocês perceberam que a relação massa-massa cai mais, né? Agora, cuidado, gente. Não vai jogar o 200 aqui, porque só 92% realmente são de FeS2. É um minério. Quando você busca um minério na natureza, vem pedra, vem areia, vem bicho, vem de tudo. Então, já faz o acerto aqui, ó. Quanto é 92% de 200 para pegar o valor real. Essa concha que dá 100, olha, eu vou só fazer vezes 2 eu olhando aqui. 184 é a massa real. Então, imagina, você tem uma rochinha, né? De 200 gramas, mas só 184 são de pirita. O resto é terra. Não, o minério nunca está limpinho, gente. Ele está sempre misturado com um monte de meleca. Esse 184 é que vem para cá. Aí você pergunta, então, qual a massa formada. Olha como agora, espero eu, você começa a perceber que a coisa não é tão feia quanto poderia parecer, né? Não tem nenhuma relação muito óbvia. Ah, dobrou. Então, faz isso aqui, ó. Deixa indicado 184 vezes 2 vezes 64 sobre 120. Olha o que eu fiz, gente, para dar uma roubadinha. Eu fico procurando um jeito de dar umas roubadinhas quando tem alternativa, né? A gente chega bem próximo. Se fosse 180 para 120, é 3 para 2, né? Não é um absurdo, gente, essa aproximação. 184 para 180 tá bom. E provavelmente o examinador esperava isso de você. Tá? Você não ficar fazendo conta aqui nem louco. Lembrei em química. Começou aquele monte de conta do ladinho aqui, você deve estar fazendo besteira. Tenta achar simplificações, estuda as proporções. 3 vezes 2. Ah, aqui sobrou um 2 também, né? Que é 3 para 2. Ó, 3 vezes 64. 3 vezes 60. 180. 3 vezes 4, 12. 192. 192 na minha aproximação. Se você fizer a conta com 184 mesmo, você vai chegar na alternativa bola, sem dúvida. Não daria dúvida, né, gente? Que é 196,5, que está bem pertinho do 192. Por que eu fiz esse 18, que parece tão normalzinho? Espero que você tenha achado. Primeiro porque é do Einstein, né? Do Einstein é sempre bom fazer. São provas, questões sempre muito boas. E porque o 19 faz o 18 de ponta cabeça. Ele te deu a pureza. E se você tivesse que calcular a pureza? É que nem o rendimento, né? Quando ele deu o rendimento, foi difícil? Espero que não. E quando a gente teve que calcular o rendimento? Foi. Então, esse caso, gente, é o caso que você tem que falar. Tá, eu acerto no começo. Aposto que tem gente pensando, Lula, posso acertar no final? Multiplicar por 0,92 no final? Ó, como a ordem dos fatores não altera o produto, poder pode, mas não é recomendável. Porque pureza é algo que envolve o reagente de cara. Então, você acerta de cara. Rendimento é algo que envolve a formação do produto. Você acerta no final. Então, é meio que uma... Não é nem uma convenção, gente. É uma combinação entre os químicos. Pureza acerta de cara. Rendimento acerta no final. Mas como a ordem dos fatores não altera o produto, verdade. Se você fizesse a conta com o 200 aqui, terminasse a conta e multiplicasse por 0,92, daria certo. Tá bom? Só não é recomendado. Uma prova escrita é até um pouquinho perigoso o cara querer tirar uns décimos ali, um meio certo. Vou apagar para a gente fazer a última. Eu esqueci de cronometrar, mas eu tenho a impressão que a gente está com uns 35 a 40 minutos de aula. Então tá ótimo. E vamos fazer o 19. E acredite ou não, com esses 9 exercícios, todas as variações de cálculo estequiométrico foram contempladas. Pois podem mandar presentes para a minha casa. Tá? Muito obrigado. 19.
Cadê a apostila? Ah, tá aqui. Latão é uma liga metálica formada pela mistura de cobre e zinco. Uma mistura de 3,25 gramas de latão. Para tudo. Imagina que isso é um pedaço de latão. Isso é latão. Massa 3,25 gramas. É isso, né? E ela é feita de cobre e zinco. A velha história. A velha história. Leia e organize-se. Leia e organize-se. Uma amostra foi colocada em recipiente contendo ácido sulfúrico para reagir o zinco. A reação está lá. Copie a reação. Esse é o zinco zero, né? Da eletroquímica. É o zinco metálico. Acho que não vai dar para gravar outra aula, não, gente. Já estou até gaguejando. O zinco metálico mais o ácido sulfúrico dá sulfato de zinco mais gás de hidrogênio. Tudo fornecido. Você vê que na maioria dos casos a tendência moderna é a reação fornecida, mas não é garantido, tá? Então, o balanceamento está todo 1 para 1 para 1 para 1. E ele falou, eu pulei, mas você leu na terceira linha, que formou meio litro de gás de hidrogênio. E na minha técnica de anotar tudo, anotei tudo. Mas será que é CNTP? Vou ter que usar PV igual NRT? São outras condições ambiente? Fica de olho. Isso é besteira, gente. Apresente o posicionamento dos elementos cobre e zinco na classificação periódica em relação ao período e ao grupo a que pertence. Tem tabela na prova. O cobre é vizinho do zinco, tá? Eles estão em famílias vizinhas, mas eles pertencem ao mesmo período. Mesma linha que chama período. O que esses elementos têm em comum? Quem está no mesmo período tem o mesmo número de camadas eletrônicas, né? Os chamados níveis eletrônicos. Na distribuição eletrônica você percebe isso. Não interessa, o que eu quero é cálculo estequiométrico. E vocês já viram isso com a Mirella. B. Considerando que a massa molar do zinco, aquele padrão anota tudo. Você viu que no outro eu já ia fazendo besteira porque eu não coloquei uma das massas molares, né? 65. E que o volume molar dos gases, ó, é 25 litros mol. Ah, então anota. Não é CNTP, mas também não precisa usar PV igual a NRT, porque ele deu o volume molar daquela situação. Então, 1 mol nas condições CNTP, 22 para 4 litros. 1 mol nestas condições, 25 litros. Em outras condições, PV igual a NRT. Então, você tem que ficar sempre de olho quando tem gás, se é CNTP. Se não é CNTP, mas ele deu o volume de 1 mol, ou se não é nenhum nem outro, e você tem que jogar no PV igual a NRT. Fizemos todos os exercícios nessas duas aulas, tá? Que mais ele quer? Determine a porcentagem de zinco. É a pureza, gente. Ele quer a pureza do zinco. Qual é a pureza do zinco? Esse exercício, assim como calcular rendimento, é mais trabalhoso. Você tem que fazer ele meio que de ponta cabeça, de trás para frente. Sem dúvida, substâncias que participarão. Até eu já enjoei de falar a mesma coisa, então espero que você tenha entendido. A base de raciocínio é 1 mol de zinco forma 1 mol de hidrogênio. Beleza. Tá, essa é a minha base de raciocínio. O que eu faço com ela? Deixa eu só ver aqui se está. Se a tomada está quentinha, porque está carregando o celular. Só falta perder a aula no finzinho, né? Como aconteceu. Hoje foi demais, gente. A nossa aula da tarde. Esse hoje, para vocês, não sei há quantos dias atrás foi, tá? Acabou a bateria no último, quando eu estava falando tchau.
Mas deu um pepino ali para arrumar que, nossa, mas a aula foi, né? Perdi a gravação, mas a aula foi, que é o que interessa. Então, um mol de zinco dá um mol de hidrogênio. O que eu faço com isso? Passo para pureza, sendo que eu tenho um dado em grama. Um mol de zinco são 65 gramas. Um mol de hidrogênio, ele está mexendo com volume, 25 litros. Agora ficou bem repetitivo já, hein? Então, gente, qual é a massa de zinco que gerou meio litro? Vê se deu para entender. Né? Se um mol de zinco forma um mol de hidrogênio, 65 gramas de zinco formam 25 litros de hidrogênio, porque essa é a massa de um mol e esse é o volume de um mol para gases. Nestas condições deste experimento, desta questão. Tá? Então, se 65 gramas formam 25 litros, que massa forma meio litro? Aí você tem que fazer essa continha, que nem está tão difícil assim, mas eu já estou cansado, vou colar. Vai dar 1,3. Ó, agora é a parte mais complicada, tá? A parte que o pessoal mais erra. Mas, Lula, tem coisa errada, ó. O latão tem massa 3,25. Como é que deu só 1,3? Porque 1,3 é a proporção do zinco dentro dessa massa inteira. Então, se o pedaço de latão tem 3,25 gramas, ele é o nosso 100%. Né? E dentro dele tem 1,3 de zinco. É isso que a gente descobriu. A peça de latão tem massa 3,25 gramas. Dentro dela há 1,3 de zinco. 1,3 é quantos por cento de 3,25? Aí você faz as contas de cabeça aqui e dá 40%. Gente, que super viagem no mundo do cálculo estequiométrico. Tá? Com isso aqui, verdadíssimo. Você se vira muito bem em cálculo estequiométrico. Faça os outros exercícios dessa lista, já que eu coloquei aí mesmo. Faça os da lição da Mirella. Acompanhe a próxima aula da Mirella, que ainda tem mais cálculo estequiométrico. Vocês vão entrar na aula muito mais bem preparados para entender o que ela vai falar, que é uma técnica que a gente usa muito na universidade. Estudar antes da aula para entender o que o professor vai falar. Ajuda pra caramba. E com essa lição, mais a da apostila, um dos assuntos mais importantes da química de vestibular está feito. O cálculo estequiométrico. Fala a verdade. Nem é tão terrível assim, vai? É só ter estudo de proporções em matemática. Bom, chega por hoje, né? Vamos nessa, que é boa peça. Nos vemos em breve, ou neste Classroom, ou do terceiro B. Provavelmente semana que vem eu gravo eletroquímica, eletrólise, ígne, aquosa, que vocês vão precisar de uma mão, porque é matéria difícil, e a Clau tem que se esforçar, e ela se esforça muito para dar conta da galera. Eu tô só no apêndice aqui, gente, só na mini ajuda. Valeu, brigadão. Me fala aí depois se a aula melhorou a qualidade, tá? Agradeço o retorno. E mandem pedidos, tá bom? Quero aula disso, quero aula daquilo. Eu já falei demais. Tchau.